Olá, eu sou a Beatriz. Estamos aqui para fazer a leitura do relatório gerencial do TEP referente a julho de 2022. Vou começar com os parabéns. O TEP chegou a 4,31% de vacância física no portfólio. Um super trabalho que vem sendo feito desde setembro de 2019. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, Bia? Parabéns para todo mundo da sua equipe para ter conseguido esse 4,3%. Obrigado. Acho que isso foi um fruto aí de um trabalho aí, o TEP já está para fazer 3 anos, né? Agora mês que vem, e já passou por diversos ciclos, alguns muito não esperados, né? Como o fato da pandemia, que acabou afetando a todos, não apenas o nosso mercado imobiliário, mas como um todo a economia, né? Mas eu acho que agora a gente tem colhido um pouco os frutos do trabalho da equipe, enfim. Acho que essa locação foi uma locação combinada, né, de um inquilino para dois ativos e operações distintas do mesmo inquilino, então acho que isso agrega bastante para o fundo, e ao mesmo tempo zerando a vacância dos dois ativos, né, do Passarelli e do São Luís. Sim, e é super importante falar que o Passarelli foi um ativo que sofreu muito, né, na pandemia, até pelas lajes serem menores, os conjuntos serem menores. Então, muitas empresas passaram por situações complicadas e agora a gente zera esse ativo. Sim, a gente ainda tem uma questão de um inquilino lá no Passarelli que já vinha inadimplente há alguns meses e a gente tem uma ação, um processo judicial caminhando bem, de forma positiva para o fundo, e a gente deve receber esse meio andar ou 3 conjuntos do Passarelli aí dentro dos próximos 2 semanas. É possível que a gente receba esse meio andar do Passarelli, mas em paralelo a nossa equipe já tem trabalhado e tem algumas boas demandas aí para a gente suprir essa devolução de meio andar no Passarelli. Tá, esse meio andar do Passarelli são mais ou menos 500 metros, que foi isso que a gente conseguiu locar. Então, você vê que esse trabalho de locação é constante, não para dentro do fundo, né? Agora, o que a gente quer falar aqui é uma questão do Venda do Timbaúba, que a gente opcionou em junho. E aí, qual o status? Como a gente consegue atualizar os nossos cotistas para saber o que está acontecendo? A gente tem avançado bem na due diligence, né? Na verdade, a due diligence que o comprador tem feito do ativo e das documentações do vendedor, que é o fundo, e do ativo propriamente dito, está bastante avançado. A gente já tem discutido os documentos para finalizar a venda, que é o documento da escritura. Então, a gente tem essas condições estão bem avançadas para a gente conseguir possivelmente concluir essa operação entre este mês de agosto e setembro, porque a gente também tem que lembrar que existe o direito de preferência do inquilino em relação à aquisição. Então, existe um prazo legal que a gente tem que cumprir de pelo menos 30 dias em relação ao direito de preferência do inquilino. Sim, esse inquilino é uma multinacional, então tem todo um trâmite também, que não é uma decisão só aqui local no Brasil. E o mais importante é estamos considerando vários cenários do que iremos fazer com o recurso, né? Então, assim, nós não definimos ainda, nós temos 3 dívidas, né? 2 vinculadas a IPCA, uma em CDI, então todos os cenários estão sendo considerados, né? Então, isso vai ser definido assim que for concretizada a venda. Voltando um pouco para os nossos ativos também, no Torre Sul, a gente vai ter a devolução oficial referente à AT&T, né? Que a gente já mencionou isso nos últimos 2 relatórios, né? Como você enxerga a Torre Sul? Como a sua área de locação tem visto a demanda pelaquela região? Em Tinti também é um pouco do reflexo, um pouco mais tardio, mas um pouco do reflexo da pandemia também, né? Porque ele era inquilino de 1,5 andar lá na Torre Sul e ele está devolvendo meio andar, que equivale a mais 500 metros. Então, essa vacância que a gente está em 4 hoje, a gente estava um pouco acima de 8 no mês passado, ela vai ficar um pouco abaixo de 8, né? Porque a gente alugou 1.500 metros, que foi essa laje do São Luís e o meio andar do Passarelli, a gente deve ter de volta aí 500 metros do Passarelli, mais 500 metros do Sul, 1.000 metros. Então, o efeito combinado aí vai ficar ainda
abaixo de 8 aí a vacância combinada. Mas o Torre Sul é um prédio que exige um desafio maior, né, de todos nós aqui da equipe, porque ele sofre um pouco em relação à superoferta da região. Surgiram diversos prédios novos ali na região da Shukri Zaidan, e tem sido um desafio, mas a gente tem persistido e tem conseguido locações no Torre Sul, inclusive conseguimos relativamente recente a locação da Med Systems, que alugou tanto o andar quanto o teatro, que era um espaço difícil da gente conseguir alugar no segundo subsolo, e tem boas demandas e empresas analisando. A gente está otimista de conseguir alugar bem o Torre Sul. A gente vai comentar um pouco, mas o ponto é que ali o preço médio do Torre Sul, a gente está num preço acima de mercado, né? Então a gente tem tentado não perder isso, né? Acho que é importante para a gente não perder valor também. Sim, era um gancho que eu ia fazer justamente disso, que a gente até divulga esse mês uma tabela, né, que vocês podem ver, que a gente tem praticamente a nossa vacância muito abaixo a nossa vacância física é muito abaixo do mercado, e o nosso aluguel médio é super competitivo, ou seja, está bem abaixo do mercado, acima do mercado, com exceção do Passarelli. E o Torre Sul, isso é super importante que você falou, justamente, que a gente não quer depreciar o ativo e abaixar o preço. A gente quer manter o mesmo patamar, né? Exatamente. Acho que essa tabela a gente colocou um resumo. Lembrando que a Torre Sul a gente está numa classificação de prédio A e os outros 3 prédios numa classificação de prédio B. Os outros 4 prédios numa classificação de prédios B. E a gente, mesmo o Torre Sul, numa classificação de prédio A, que aparentemente tem que ser um target de aluguel mais alto, ele está bem acima do aluguel médio, R$ 91 da região da Berrina, ele está mais de 108, os contratos atuais, com bons inquilinos, né? AT&T, IFC, Tivit. Então, a gente tem um portfólio de inquilinos importante e um aluguel bastante representativo na Torre Sul, e é isso que a gente quer, na medida do possível, tentar manter, zerando a vacância, né? Sim. E, Daniel, nessa tabela é possível ver que o único que está abaixo do mercado é o Passarelli. Só que o Passarelli é um ativo que a gente tem trabalhado, que a gente tem feito melhorias, que essa obra agora vai terminar daqui a uns 3 meses. Então, assim, isso vai ser refletido no futuro, esse preço, né? E os níveis de preço que a gente tem fechado agora, os novos contratos, são superiores, né? Exatamente. Passarelli é um ativo que a gente está no meio de um trabalho de transformá-lo num prédio para grandes inquilinos, diferentemente do que ele era antigamente, um prédio pulverizado com 6 conjuntos por andar. Tá. Eu vou entrar agora um pouquinho na DRE, porque para os cotistas que vão entrar lá e ver, a gente tem um custo de uma despesa financeira de 361. Então, isso se refere aos juros do CRI, certo? Dos CRIs. Sim. A gente tem 2 CRIs vigentes, que a gente tem um resumo, tem a planilha de fundamentos que a gente deixa disponível no site do fundo, mas a gente tinha um dos CRIs que a gente tinha uma carência de juros, que ela acabou terminando aí recentemente, que era o CRI do Fujitsu, e a gente não tinha carência de juros no CRI do São Luís, das 2 últimas aquisições de 2 lojas de São Luís. Então, hoje a gente está com os 2 CRIs com os juros correndo, e nenhum dos 2 ainda em estágio de amortização, que isso só deve acontecer no segundo trimestre do ano que vem. Por isso que a gente está trabalhando agora como que a gente vai usar os recursos aí da venda do Timbaúba, e muito provável que a gente utilize parte desses recursos para uma amortização parcial dessas dívidas. Sim. E assim como tem as despesas financeiras, a gente teve uma receita de 438 mil também. Sim, a gente teve com essa saída da AT&T, que a gente já comentou de meio andar, R$300 mil em relação ao que a gente chama de decommission, né, em relação à devolução do andar para o proprietário. E também a gente tem ali aquela questão do Fujitsu, que a gente tem uma economia de condomínio que a gente participa junto com o proprietário nesse benefício da redução do condomínio trimestralmente, que é um componente importante. Tem um pouquinho de resultados de algumas ações judiciais mais antigas, parcelas menores que a gente tem recebido também, de inquilinos que já saíram dos prédios, e uma parte da conta proprietária dos prédios em relação a receitas acessórias de uso de área comum, café, receita do rol dos elevadores, que alguns inquilinos têm utilizado para recepção. Então,
pouquinho de receita acessória também, que dá na somatória esses 438 mil de receita adicional no TEP. Por isso que a gestão tem sempre trabalhado para repor ali no São Luís, a gente está em busca de restaurante, de operação, porque isso acaba gerando receita adicional para o fundo, por mais que o espaço não seja do TEP, né? Então é super importante isso. Daniel, mais algum ponto que você gostaria de mencionar, que você tem enxergado, que você tem visto aí? Acho que é importante ressaltar que a gente não está num momento macro bom, tanto economicamente quanto politicamente, no ano eleitoral. A gente tem as influências externas aí da guerra da Ucrânia e também de uma possível recessão dos Estados Unidos, que também influencia, de certa forma, nos grandes inquilinos, que são as multinacionais, que são os maiores ocupantes de prédios aqui em São Paulo. Então, a gente tem, com todas essas coisas acontecendo, a gente tem conseguido manter uma vacância baixa no portfólio, e esse é o nosso trabalho, né? Enfrentar todos esses problemas e conseguir manter a menor vacância possível e a menor rentabilidade possível para os cotistas. Não, parabéns mesmo. Vamos para os números finais do TEP? Os números finais, a gente teve uma distribuição de 49 centavos, a gente está com essa vacância física histórica de 4,3%, uma financeira de 15,85%, lembrando porque essa diferença que a gente tem carências e também steps de desconto em alguns contratos, então a gente tem um gráfico de projeção de incremento de receita no relatório que mostra bem isso, como que essa receita vai chegando ao longo dos próximos trimestres, né, no que está nos valores nominais de contrato. E a gente está com um yield anualizado aí de 8,48%. Tá ótimo, Daniel. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos. A gente está à disposição, ri@telos.com.br. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer questionamento, a gente tem um prazer de responder. Obrigada, Daniel, e parabéns mais uma vez para você e todo o seu time. Obrigado, Bia. Tchau.